Vai estar gravado. Muito bem. Vou colocar aqui ocultar. Muito bem. Terceiro ano. Hoje, dia 16 de novembro. Pós-feriado, vocês estão tranquilos, estão todo mundo descansado. Né? Só pensando no Enem. Isso é bom. Mas é muito importante estar pelo menos umas 24 horas antes vocês desligarem. Desligar mesmo. Vai assistir filme, vai ler, qualquer coisa que não seja relacionada com disciplina nenhuma. Então, vamos lá. 8h03. Eu vou esperar até 8h05, tá bom? Se der 8h05, nós rachamos a taca. Mais uma vez, desculpem qualquer eventual barulho que aparecer aí, né? Por causa da construção. E aí, vocês podem... Qualquer coisa que ficar comprometida, eu repito. Engraçado. Eu trouxe um pedacinho de cano, cadê ele? Aqui tem um pincel que resolve. Então, nós vamos começar, tá? Beleza? Então, pessoal, nas nossas aulas anteriores, né, nós conversamos sobre o magnetismo, né, e o eletromagnetismo. Então, nós discutimos a respeito de ímãs, discutimos também, né, a respeito de um experimento de um cara chamado Hans Christian Ørsted, no qual ele verificou, né, que uma corrente elétrica, quando passa por um condutor, além de gerar efeito Joule, ela cria também um efeito que é a produção de um campo magnético. Então, nós vimos, nesses dias todos, sobre o surgimento lá do magnetismo, né, que está acreditado aí a Tales de Mileto. Nós discutimos, né, sobre a invenção da bússola, né, mostrei para vocês aqui uma bússolazinha que estava pendurada aqui em cima. Falamos a respeito das propriedades do ímã, né, que ele tem duas regiões onde o campo magnético é mais intenso, que são seus polos, que esses polos receberam o nome de norte e sul, porque cada um deles fica virado, né, para cada uma dessas direções, quer dizer, o polo norte é o lado do ímã que fica virado para o norte da Terra, e o polo sul é o lado do ímã que fica virado para o lado sul da Terra. E aí nós comprovamos, nós discutimos sobre isso, né? Eu falei para vocês que esses nomes, inclusive, foram errados, né? Visto que são polos opostos que atraem e polos iguais se repelem. Então, jamais poderia ter uma situação em que o polo norte de um ímã fosse atraído pelo polo norte da Terra. Então, por essa razão, a gente sabe hoje que o polo norte da Terra, geográfico, corresponde, na verdade, a um polo sul magnético, né? Então, não se esqueçam de que, para a Terra, para o planeta Terra, os polos geográfico e magnético têm nomes trocados. Esquece disso, não. Tá bom? E aí a gente viu, né, uma propriedade muito importante, que é aquela que diz o seguinte: se você quebrar um ímã, quebrar, cada pedacinho, por menor que seja, até chegar em escala atômica, cada pedacinho continua sendo um ímã, com dois polos, tá ok? Norte e sul. E aí a gente viu que ao redor de um ímã tem um campo magnético, que é aquele campo que faz com que o ímã tenha a capacidade de atrair corpos que estejam à distância. Tá? Vale lembrar também que o ímã só atrai objetos feitos de ferro, que tenham ferro na sua constituição. São os chamados materiais ferromagnéticos. Então, só para vocês terem uma ideia, né?
Eu mostrei isso para vocês alguns dias atrás. Então, aqui você tem um clipe, tá ok? Esse clipe, se você aproxima um ímã dele, automaticamente, né, o ímã consegue atrair o clipe. Ó, puxou o clipe. Agora, por exemplo, eu pendurei aqui para vocês poderem ver, né? Hoje quem está aqui pendurado é a minha aliança. Então, se você chegar o ímã perto dela, olha só, que infelicidade a nossa. Sabe o que acontece? Não acontece nada. Nada, absolutamente. Por que, que não acontece nada? Porque a aliança não é feita de ferro. Ainda bem, né? É uma aliança feita de ouro. E ouro, galera, não é um material ferromagnético. Entenderam? Então, o ímã só atrai materiais ferromagnéticos, ou seja, aqueles que têm ferro na sua constituição. Na verdade, são materiais que são constituídos de ferro, cobalto ou níquel, que é uma liga que a gente chama de FeCone, né? Esses materiais, eles apresentam, sim, a capacidade magnética. E aí nós vimos que essa capacidade magnética está relacionada com o alinhamento dos átomos dentro de um metal. Se os átomos estiverem alinhados da mesma forma, nós temos que o campo magnético ele se manifesta. Se os átomos estiverem alinhados de maneira oposta, quer dizer, um átomo invertido em relação ao outro, o campo criado por um é cancelado pelo campo criado pelo outro. E aí, automaticamente, os efeitos magnéticos não são perceptíveis, porque ou não existem, não se manifestam mesmo, ou são de tão baixa intensidade que eles não podem ser detectados. Tá ok? Por isso que essa folhinha de papel não gruda em mim por um efeito magnético. Tá ok? Ela gruda em mim por causa de uma cola, mas o efeito magnetismo, não. Ok? Bom, e aí nós vimos também, né, que o Hans Christian Ørsted, né, um dia estava lá, mostrou para os alunos dele que quando você passa uma corrente elétrica dentro de um condutor metálico, esse condutor metálico ele produz um campo magnético. E aí nós aprendemos, né, na aula passada a identificar, caracterizar esse campo magnético que passa por um pedaço de fio, utilizando a nossa regra da mão direita. Né? Você põe o dedão no sentido da corrente, e aí, analisando o que acontece com os outros 4 dedos da mão, a gente determina, então, qual que é o sentido, qual que é a direção do campo magnético gerado por um fio que é percorrido, então, por uma corrente elétrica. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso assunto. Tá? Então, nós vamos ver se a gente consegue varrer o máximo possível do eletromagnetismo hoje, para que vocês cheguem com esse assunto fresquinho lá no Enem, uma vez que ele é muito cobrado nas provas do Enem. Tá bom? Então, o que acontece? Você tem, então, o seguinte, né? O Ørsted, Hans Christian Ørsted, ele viu, então, no seu experimento, que quando você passa uma corrente elétrica em um fio, o fio ele produz campo magnético. Agora, uma coisa interessante é a seguinte: quando um fio produz um campo magnético, eu gostaria que vocês guardassem isso muito, esse campo magnético ele começa no fio, ele é originado no fio. Eu gostaria até que vocês olhassem aí a minha câmera, né? Fixassem a minha câmera aí na sua tela. Então, o que você tem? Você tem um campo magnético que começa aqui no fio, mas ele vai até onde, né? Até onde que o campo magnético criado pelo fio chega? Ele chega até o fim do universo, pessoal. Ele se espalha por todo o universo. Ele é criado aqui, mas ele se espalha por todas as direções, em todos os sentidos, e vai para os confins de todo o universo. Então, esse campo magnético ele parte daqui e se perde pelo universo afora. À medida que nós nos afastamos do fio, a gente pode ver aqui, né, pela expressão do campo magnético, que à medida que a distância minha até o fio aumenta, ou a distância do ponto que me interessa até o fio aumenta, a intensidade do campo vai diminuir. Então, é lógico que perto do fio o campo é muito forte. Longe do fio, esse campo vai se tornar fraco. Tão fraco que muitas vezes ele nem sequer pode ser detectado, tá ok? Ele não gera efeito nenhum, tá ok?
Muito bem. Um cara chamado Michael Faraday, e Faraday é um nome importantíssimo para eletromagnetismo, tá? Ele percebeu um dia o seguinte, ele estava pensando lá e falou o seguinte, olha só, você tem um fio, beleza? Você tem um fio, ó. O fio passou corrente nele, ele vai criar campo magnético que vai se espalhar pelo espaço. Esse campo magnético se perde pelo espaço afora. Esse campo magnético ele vai se perder pelo espaço afora. Ele vai acabar, ele vai se espalhar pelo espaço afora. Agora, o que acontece, por exemplo, se eu pegar esse fio e dobrá-lo, né? Se eu dobrar e fizer, por exemplo, uma volta nesse pedaço de fio. Essa volta que eu acabei de fazer aqui nesse pedacinho de fio, pessoal, é o que a gente costuma chamar, né, na linguagem de eletricidade, na linguagem da física elétrica e da eletrônica, por exemplo, de uma espira. Isso aqui, ó, está aqui na minha mão, é uma espira. Uma espira de fio, ok? Uma espira é o sinônimo de uma volta de fio. Veja só, isso é uma espira de fio, ok? Agora pensa comigo, o que o Faraday pensou na época dele, né? O que ele imaginou na época dele? Veja bem, se você tem uma corrente elétrica passando por esse fio, ele está criando um campo magnético. O campo magnético, ele se origina no fio e se espalha por todo o universo, beleza? Só que olha que bacana. O campo magnético criado por esta volta de fio, do lado de fora aqui, esse campo magnético ele vai se espalhar por todo o universo. Mas do lado de dentro aqui, ele não pode se espalhar todo, não, porque ele tem que passar aqui dentro. Ele tem que ficar preso aqui dentro. Ó. Quando eu faço uma volta de fio, pessoal, eu aprisiono o campo magnético em uma pequena região do espaço. Eu concentro esse campo magnético numa pequena região do espaço. Então, o Faraday descobriu que se você constrói uma espira de fio, você aprisiona o campo numa região do espaço. Essa concentração do campo numa região do espaço faz com que o campo se torne mais intenso. Ele se torne mais intenso, porque ele tem que passar aqui dentro. Ele é obrigado a atravessar essa região, essa pequena região. Então, nós concentramos esse campo, nós fortalecemos ele aqui dentro. Agora, é lógico que se ele vai atravessar isso, ele tem que entrar por um lado e sair pelo outro. Então, quando o campo entra por um lado e sai pelo outro, nós temos uma situação muito parecida com aquela que nós observamos no ímã. O campo entra por um lado e sai pelo outro. O campo magnético ele sempre entra por um polo sul e sai por um polo norte. É uma convenção da física. Então, o lado onde o campo magnético entra, a gente chama de polo sul. O lado por onde ele sai é o polo norte. Então, quando eu pego isso aqui, ó, quando eu tenho uma volta de fio como esta, e essa volta de fio faz com que o campo magnético entre por um lado dela e saia pelo outro, é como se essa volta de fio virasse um ímã. É como se ela virasse um ímã, como se ela tivesse polo. E ela tem polo. O lado por onde o campo entra é o polo sul. O lado por onde o campo sai é o polo norte. Então, isso funciona, galera, como se fosse isso, um ímã idêntico, igual ao ímã, com polos igual ao ímã, norte e sul. Essa é uma das grandes descobertas de Faraday, mas ela tem uma vantagem em relação ao ímã. O ímã é um ímã. Aqui só funciona como ímã na hora que eu estiver passando uma corrente elétrica. Se eu tiro a corrente elétrica, ele é um pedaço de fio. Igual está aqui. Ó. Ele é simplesmente um pedaço de fio. Então, uma espira é um ímã que pode ser ligado e desligado na hora que eu quiser. Por essa razão, isso é chamado de eletroímã. E o Faraday aprendeu mais, ele sacou mais. Se você dá uma volta de fio, você já concentra o campo magnético e você fortalece esse campo. Se você pegar o fio, ok? E der várias voltas,
você for enrolando o fio, ok? Você for enrolando o fio e fazer mais de uma volta com ele, você concentra mais campo ainda. Cada volta concentra uma quantidade de campo. N voltas vão concentrar esse mesmo campo N vezes. Então, quer dizer que se você concentra N vezes mais campo, você fortalece o campo N vezes mais. Você cria um eletroímã mais intenso ainda. Muito mais intenso ainda. Então, a ideia de Faraday era essa. Saca só, eu coloquei aí para vocês, né, um link para vocês entrarem neste site que está apresentando aqui, ó, tá? Que é o site de simulações para física. Você vê aqui, ó, tem física, química e matemática, pus até o link dele aí, tá? Biologia, beleza? Então, quando você entra no link de física, você tem um punhado de experimentos, tá? De simulações de experimentos. Você pode usar, é tudo de graça. É tudo de graça, é tudo HTML, você pode usar à vontade. Às vezes você quer um experimento que não está listado aqui, você pode procurar, tá? Você pode procurar aqui, ó, na barrinha de busca. Bom, por quê? Porque alguns experimentos que são em Java, o pessoal tirou daqui, ó, né? Porque Java já é mais antigo. Então eles deixaram só o HTML. Bom, um dos experimentos que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, tá? Esse experimento que está aí na tela é a reprodução disso aqui, ó. Ó, olha só, que o Faraday fez. Então, o que você tem aqui na sua tela do computador? Veja bem, você tem uma pequena bússola que eu estou movimentando aqui, ó, tá, com o meu mouse, e vejam que essa bússola está orientada aqui na direção norte-sul. Aqui, assim, nós temos um pedaço de fio, quer dizer, uma voltinha de fio, uma espira de fio, ok? E essa espira, ela está ligada aqui numa bateriazinha, numa pilha. Repare que nós temos, a pilha está desligada, né? Então nós não temos uma corrente elétrica circulando pelo fio. Então ele é simplesmente um pedaço de fio. Veja que a bússola não identifica nada aqui nesse trem, tá ok? Porém, quando eu ligo a minha bateria, preste atenção na bússola, preste atenção na bússola, preste atenção na bússola. Eu vou ligar a minha bateria, ó, olha lá, ó. Aí o que você tem? Olha a bússola, olha a bússola, olha a bússola, ó, eu estou me movimentando a bússola. Vejam que o comportamento do ponteirinho, né, da agulha da bússola, é diferente agora. Ele gira. Se eu desligo a minha bateria, pessoal, olha que bacana, a bússola não acontece nada. Olha aí, ó, não acontece nada com a bússola. Quando eu ligo a minha bateria, ó, a bússola começa a sentir o campo magnético criado pelo fio. Esse dispositivo que cria um campo quando tem corrente e não cria campo quando não tem corrente é um eletroímã, ok? É um eletroímã. E nós vimos que ele tem muitas aplicações, né? São dezenas de milhares de aplicações. Construção de alto-falante, a eletroímã para puxar lixo em ferro velho e assim por diante. E aí o que você tem? Então, está aqui meu eletroímã, tá? Aqui, assim, ao redor, nós temos pequenas bússolas, né, para indicar, para nos mostrar que o eletroímã está criando um campo magnético ao redor dele. Vejam que quanto menor é a intensidade da corrente, mais fraco é esse campo. À medida que eu vou aumentando a tensão da bateria, portanto, a corrente no fio, esse campo ele se torna mais intenso. O campo magnético criado por uma corrente ele depende da intensidade da corrente. Ele é proporcional à intensidade da corrente. Quanto mais intensa é a corrente, mais intenso é o campo que ela cria. Ok? E é lógico que se a gente coloca, né, mais espiras, o campo também se torna mais forte. Então vejam, quanto mais voltas de fio eu vou, maior vai ser a quantidade de campo magnético que nós vamos fazer passar por essa pequena região dentro da espira. E, consequentemente, nós vamos ter, então, um campo mais intenso. Quanto mais corrente eu tenho, quanto mais voltas de fio eu tenho, mais intenso é o campo que eu consigo criar. Tá bom? Bom, além de saber isso, né, nós precisamos saber o seguinte, como é que a gente identifica o campo magnético criado por uma espira? Como é que a gente caracteriza ele? E para fazer isso, pessoal, nós vamos usar uma danada de uma regra da mão direita. Tá ok? Então, quando você tem o campo criado por uma espira, para identificar
para a gente caracterizar esse campo, nós vamos precisar de usar a nossa regra da mão direita. Então, a gente viu na aula passada, né, eu fiz aí até uns exercícios, o campo magnético do fio, que um lado do fio ele é entrando no papel, no outro lado do fio, portanto, ele é saindo do papel. Eu mostrei a vocês como é que faz isso, e se vocês tiverem alguma dúvida com isso, perguntem, porque o Enem é semana que vem, tá? É esse final de semana. Então, fiquem ligados. Bom, no caso da espira, nós temos a mesma regra da mão direita, tá? A mesma regra do fio. É igualzinha à regra do fio. Então, o que você vai fazer? Preste atenção. Pessoal, por favor, olhem para a minha câmera, tá? Olha para a minha câmera. Então, tá aqui o fio, beleza? Eu vou fazer a minha espira aqui de volta, que eu preciso dela, e eu vou mostrar para vocês, eu preciso que vocês me acompanhem aqui. Então, aqui está uma espira de fio, tá? Uma volta de fio. Então, eu vou sair aqui da frente da claridade para vocês enxergarem bem o fio. Então, vejam, eu tenho aqui, nessa minha situação, eu tenho uma parte do fio, ok? Uma parte do fio aqui para cima e uma parte do fio aqui para baixo, beleza? Vamos considerar uma situação em que eu tenho uma corrente elétrica subindo aqui no fio, tá? Vocês estão me entendendo? Eu vou ter uma corrente elétrica que está vindo aqui de baixo, faz a volta do fio e sobe. Ó, nós vamos ter isto aqui, ó, tá ok? Então, o que acontece? Veja só, vou girar a minha espira aqui, ó, tá? Então, veja só, o que está acontecendo aqui? Ó? Nós vamos pegar uma situação em que a corrente está vindo aqui, fazendo essa volta e subindo, beleza? Então, como é que você vai analisar isso? Você vai colocar a mão no fio no sentido da corrente elétrica de novo, tá ok? No sentido da corrente elétrica de novo. Aonde? Em qualquer parte da espira, em qualquer parte da espira. Lembrando que é sempre a mão direita, a mão direita. O dedão é no sentido da corrente. Esses 4 dedos aqui vão indicar para a gente o sentido do campo. Então, vejam, para ficar mais fácil para mim, tá? Ó, eu posso girar no papel também, eu posso girar o papel à vontade, né? Então, vejam, se a corrente está vindo de baixo aqui para cima, quer dizer que ela vai circular a espira nesse sentido, ó. Para vocês aí, ó, olha só, ó, estou seguindo a corrente com o meu dedo. O que nós vamos fazer? Essa corrente ela vai fazer e vai passar nesse pedacinho do fio aqui, ó. Ela vai passar para baixo. Ela vai passar aqui para baixo. Aqui ela vai passar no pedacinho de fio e indo para cima. Aí ela vem aqui, ó, apontando para mim. Aqui ela vai apontar para baixo. Aqui ela vai apontar para o outro lado, contra mim, né? E aqui ela vai apontar para cima. Então, se a corrente aqui, ó, ela é para cima, o que você vai fazer? Você vai imaginar que você vai segurar a espira com o seu dedão para cima. Ó, você vai pôr o dedão para cima. Ó, o dedão para cima. Ó, o dedão para cima. Ó. E aí você vai fechar a sua mão. Ó, você vai fechar a sua mão. E vai ver o que acontece dentro da espira. Ó, olha aqui, ó. Estou segurando o fio de frente para vocês, ó. Com o dedão para cima. Ó, dedão para cima. Tá bem? Com o dedão para cima, eu vou fazer isso, ó. Então, o que acontece? Olha só, para vocês verem, ó, de perfil, ó. Então, é como se meu dedo fizesse isso. Então, o dedo está entrando aqui na espira por esse lado e está saindo na espira por esse lado. Então, o campo entra aqui, sai aqui. Se o campo está entrando desse lado, significa que nesse lado da espira, aqui assim, ó, desse lado aqui, nós temos um polo sul. E se o campo sai do lado de cá, nós vamos ter desse lado aqui um polo norte. Cara, ver isso no ar já é difícil, né? Ó, campo, corrente para cima, a mão faz isso, ó o fio aí, ó. A mão está atravessando o fio, ó. Tá vendo? Então, dedão para cima, olha a mão, ó, dentro do fio, ó. Então, a mão atravessa desse lado para esse. Daqui para cá. Então, aqui é sul e aqui é norte. Beleza? É dessa maneira que a gente acha onde que é o polo de uma espira circular. Onde é norte e onde que é sul. Professor, o senhor está doido? O senhor está com um pedaço de fio na mão enrolado. O senhor pode mexer no fio.
Nós vamos fazer prova com um desenho de uma espira no papel. Igual está aqui, ó. Olha só para vocês verem. Aqui na tela do meu computador tem uma espira desenhada no papel. Caramba, como é que eu vou fazer? Enfiar minha mão ali dentro daquele trem? Como é que nós vamos bater mão dentro desse trem aí? Não tem problema. Pessoal, usa a cabeça. Olhem de novo a minha câmera. Galera, olhem a minha câmera. Olha aí, ó. Primeiro eu vou mostrar para você o seguinte. Saca só. Como é que você vai determinar a direção e o sentido do campo magnético dentro de uma espira desenhada em papel? Eu queria que vocês prestassem atenção muito aí agora, tá? Eu vou especificar aqui primeiro qual que é o sentido da nossa corrente elétrica. Então, saca só, aqui eu tenho uma espira, beleza? E eu vou considerar que o campo magnético nessa espira, tá certo? Ele vai fazer o seguinte, ó, o campo magnético não, a corrente elétrica, ela está vindo por aqui, ó. Ou seja, ela está entrando por esse lado, por esse fio, e está saindo por esse aqui, ó. Tá? Nós vamos pegar essa situação. Olhem agora a minha câmera. Então, se é essa situação, a corrente elétrica vai circular a espira neste sentido que eu estou indicando aqui, ó. Tá ok? Ó, ela vai fazer a volta dentro da espira nesse sentido. Tá ok? Então, como é que você vai fazer para aplicar a regra da mão direita? Ó, a regra da mão direita. É a regra da mão direita. Pessoal, direita. O que você vai fazer? Você vai colocar a sua mão no papel, sobre a espira, ok? Com o dedão, ó, com o dedão no sentido da corrente. Veja, aqui eu estou colocando o dedão para cima. Professor, o senhor é burro. A corrente aqui está para baixo. Então, você não pode pôr o dedão para cima. A corrente é para cima aqui, ó, desse lado. Então, se a corrente é para cima nesse lado, nós vamos colocar o nosso dedo para cima. Olha aqui, ó, do mesmo sentido da corrente elétrica. Agora vejam. Meus dedos, como eu fiz da outra vez, ó, colocando os dedos para cima, os meus 4 dedos da mão batem na tela do computador. Seria o equivalente a bater na folha de papel. Se está batendo na folha de papel, o que está indicando? Que o campo magnético desse lado aqui do fio, ele é para dentro da tela. Ele é para dentro da tela. Então, nós temos aqui, ó, tá, pessoal? Desse lado de cá, um campo magnético que aponta para dentro do papel. Se você pega a sua mão, olha só, se você pega a sua mão aqui para dentro e gira a mão, mantendo o dedão para cima, você percebe que dentro da espira, olha os dedos aqui, ó, olha como estão os meus dedos. Olha, a câmera é péssima para pegar, né? Mas olha, os meus dedos agora, eles não batem mais na tela. Eles apontam para fora do papel. Olha, estão apontando aqui para fora do papel. Ó. O dedão continua no sentido da corrente elétrica, lá, o ir para cima, ó. Ok? E aí você tem os seus dedos da mão apontando para fora do papel. Mas meus dedos estão dentro da região da espira. Olha lá, dentro da região da espira. Portanto, se o campo fora da espira é para dentro do papel, o campo dentro da espira vai ser para fora do papel. Então, aqui ele sai do papel. Onde o campo magnético sai, pessoal, nós temos, então, um polo norte. Significa que eu estou olhando aqui, ó, quando você olha para o papel, ao olhar para o papel, está virado para você, o lado que está virado para você, interessa o lado que está virado para você. Esse lado que está virado para você tem campo magnético, olha só, saindo dele. O campo magnético sai por um polo que é o polo norte. Então, você está olhando para a bobina, você está olhando para a volta de fio, você está olhando para a espira e ela tem virado para você o polo norte. Professor, eu não vou saber fazer isso, não. Não vou saber fazer isso. Olha, a boa notícia é que há alternativas. Tá? Existem algumas alternativas. Se usar a regra da mão é difícil, você pode usar um artifício que é muito bacana. Não precisa olhar para a minha câmera. Olhe agora para a tela que está sendo apresentada para você. Vou te passar um macetezinho
que é utilizado por 100% dos estudantes de física. E aí você pode usar também, lógico. O que você tem? Veja, a situação que eu propus ainda agora, usando a regra da mão, é aquela onde nós temos uma corrente elétrica entrando aqui e saindo aqui. Ó. Portanto, nós temos uma corrente que sobe aqui e circula a nossa espira. Reparem que é uma corrente que está em sentido anti-horário. Ok? É uma corrente anti-horária aqui, a mesma situação aqui de cima. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês um macetezinho e entendam, porque ele é muito bacana e funciona 100%, sem precisar de você usar a mão. O que você sabe? Você sabe que nós temos dois polos. Todo ímã só tem dois polos, que são os polos norte e sul. Então, você vai pegar e vai escrever aqui dentro uma dessas letras, bem grande. Bem grande. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui dentro ó, da espira, vou escrever dentro dessa válvula de fio, eu vou escrever a letra S. Aí eu escrevi bem grande, beleza? E nas pontas, é para fazer um S grande mesmo. E nas pontas desse S, eu vou colocar setas. Aí, ó. Tá ok? Agora você vai fazer uma comparação. Na hora que você escrever o S, você vai comparar a seta da letra S com as flechas que indicam a corrente elétrica. E aí eu pergunto para vocês, essas setas, elas apontam para o mesmo lado? Olhando para essa figura, a seta desse S aqui está apontando no mesmo sentido da corrente? A corrente aqui é assim, ó. Olha a seta do S. As duas estão para o mesmo lado, pessoal? O que vocês acham? Aí é que está. Né? Então, como a gente pode observar aqui, ó, né, ao desenhar a letra S aqui dentro e pôr flecha na ponta dela, eu consigo perceber que a seta da letra S e a seta da corrente, que indica o sentido da corrente, elas estão em sentido contrário. Quando isso acontecer, a letra que você pôs aqui dentro está errada. Quer dizer, essa volta de fio aqui, ó, esse lado que você está olhando para ele, não é um polo sul. Nem pode, né? Nós já vimos que ele é um norte. Então, o que você faz? Você apaga a letra que você fez, ok? E escreve, desenha a outra letra. Quem que é a outra letra? Bom, eu fiz o S, não é o S, vamos colocar um N. Mas você faz um N mais floreado, né? Você faz um N mais arredondado. Então, tá aqui, ó, N, tá ok? Ó, esse é o N, N de norte. Aí você vai na ponta do N e bota setas nele, bota flecha nele. Agora eu pergunto para vocês, né? A seta da letra N está apontando para o mesmo lado da corrente elétrica? Olha que bacana. Quando você olha para isso, você percebe que está. Né? A corrente aqui, a seta do N, está para o mesmo lado. A corrente aqui, a seta do N, está para o mesmo lado. Cara, quando isso acontece, é porque você desenhou aqui dentro a letra certa. Então, quer dizer que se tiver uma volta de fio, uma espira de fio sendo percorrida por uma corrente nesse sentido, nós vamos estar olhando para a espira e enxergando nela um polo que é o polo norte. Vejam que esse resultado que eu obtive usando as letras é o mesmo que eu obtive aqui usando a regra da mão direita. Ah, professor, isso é corrente inverte. Ora, pessoal, se a corrente inverte, quer dizer, se ela entra por aqui e sai por aqui, nós vamos ter uma corrente circulando na espira em sentido contrário. Nós vamos ter uma corrente que circula na espira em sentido contrário. Aí o que você vai fazer? Usando as letras. Como é que nós vamos usar as letras? Você vai desenhar uma letra aqui dentro. Tá ok? Veja, se você desenhar de novo o N, ó, um N meio torto, né? Mas é um N. Se você desenhar a letra N e colocar as flechas nela, você verá que a seta do N e a seta da corrente estão em sentido contrário. Então, quando isso acontece, nós desenhamos a letra errada. Então, você vai lá, apaga a letra que você fez, porque ela não é a correspondente à situação ilustrada,
E você vai e desenha a outra letra, que é, no caso, o nosso S. Coloca as setas no S. Agora, repare bem. A seta da corrente elétrica e a seta do S estão apontando para o mesmo lado. Quando isso acontece, significa que a letra que você desenhou é a letra correta. Então, você está olhando para uma volta de fio, para uma espira circular de fio, e está enxergando virado para você o polo sul da espira. Onde é o polo sul? É o lado onde o campo magnético entra. Então, nós temos aqui, ó, dentro dessa espira, um campo magnético que está entrando no papel. No caso aqui de cima, onde nós tivemos a letra norte, nós teremos um campo magnético que sai do papel. Então, olha só. Campo magnético saindo, campo magnético entrando. Aí vai lá na questão da Enem. A espira circular tem uma corrente, como mostra a figura. O campo no interior da espira é paralelo ao papel, é entrando no papel, é saindo para o papel. Você já tem condição de identificar se ele é entrando ou se ele é saindo. Se você identificar norte, ele é saindo. Se você identificar sul, ele é entrando. Entenderam a ideia? Essa é a ideia da espira circular. Agora, como você pode juntar várias espiras, pode dar várias voltas de fio, né? Quando você pega um fio e ao invés de criar uma volta de fio só, você faz várias voltas de fio, você não constrói uma espira, você constrói várias espiras, ok? Essa construção envolvendo várias espiras, como é o caso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, da minha câmera, olha, essa construção aqui envolvendo várias espiras, isso já não é mais só uma espira, são várias. No popular, essa construção envolvendo várias espiras é chamada de bobina. Na física, a gente chama isso de solenoide. Ou, no caso como é aqui, né, nós também podemos chamar de bobina chata. Ok? O nome é óbvio, né? Porque as voltas de fio formam, né, estão todas lado a lado. Então, isso aqui é achatado. Ok? Quando você tem uma bobina chata, um solenoide como esse aqui, tá? A gente também precisa caracterizar o campo criado por esse solenoide. Só um detalhe. Quando eu tenho uma bobina só, quando eu tenho uma volta de fio só, tá? Eu também preciso calcular esse campo magnético. No caso da espira circular, o campo magnético ele pode ser calculado pela expressão μ0I, que é a constante vezes a corrente elétrica, dividido por 2R. Neste caso aqui, é 2R mesmo. E vejam que não tem o π. Esse R que aparece aqui, ó, galera, é o raio, mas é o raio de quem? O raio da espira, tá ok? É o raio da nossa volta de fio. Aí você vai lembrar que o raio de uma volta de fio, né, é a distância que vai do centro dessa volta de fio até a extremidade dela. Ou seja, nós teremos que o raio da espira é aquela linha que parte do centro até a sua extremidade. Esse raio aqui, ó, tá? Então, o campo magnético da espira é a constante μ0 vezes a corrente que passa na espira, dividido por 2 vezes o seu raio. Este raio aqui, ó, tá ok? E aí, nós vamos ter a corrente que passa na espira. Beleza? Lembrando que esse μ0, nós vimos muito na aula passada, 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Ok? Então, calcular o campo magnético é isso. Nós vamos fazer na aula de reforço que vem. Tá? Ah, professor, nós não temos aula de reforço que vem. Ótimo, não tem mesmo não, porque o Enem é essa semana. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma espira, vamos imaginar uma espira onde nós temos uma corrente, por exemplo, de 2 amperes. E aí nós temos uma espira que tem 10 centímetros de lado. Quanto que vale o campo magnético produzido por essa espira? Quando ela é percorrida por 2 amperes e tem
10 centímetros de lado. Para você calcular o campo dessa espira, é muito fácil, é só aplicar aquela formulinha ali, né? Ah, mas como que eu vou aplicar aquela formulinha? É muito fácil. Como é que você vai aplicar essa formulinha? Você vai aplicar da seguinte forma, veja bem. O B, o campo magnético da espira, é μ0I dividido por 2R. O μ0 é a constante, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. A corrente vale 2 amperes, tá ok? O raio da espira vale 10 centímetros, mas lembre-se, esse raio, eles têm que estar obrigatoriamente em metro. Então, 10 centímetros, galera, equivale a 0,1 metro. Tudo isso dividido aqui ó, por 2. Esse 2 é o que está aqui na formulinha. Ó. Esse 2 aqui é esse aqui. Ok? Então, veja, 2 vezes R, μ0 vezes I. E aí você vai e resolve a sua continha, né? Rápido. Então, olha, você simplifica metro com metro, ampere com ampere, e aí você tem, então, que o nosso campo magnético vai ser 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes 2, dividido por 2, vezes 0,1 metro é 1 vezes 10 a menos 1. E aí, pessoal, ficou facinho, né? Porque 2 corta com 2. E aí ficou o valor do campo magnético. Quanto que vale esse campo magnético, no caso? Ele vale 4π vezes 10 a menos 7, dividido por 1. 4π dividido por 1 é 4π, que 4 dividido por 1 é 4. Π vezes 10, agora potência de 10, a de cima menos a de baixo, vai ser menos 7 menos 1. Menos 7 menos 1 vira menos 7 mais 1. E isso aqui, galera, dá menos 6. Então, você tem aqui, ó, menos 6 Tesla. Então, nós vamos ter criado pela bobina um campo, tá? Esse campo magnético é 4π microtesla. Essa é a intensidade do campo magnético. A pessoa, e esse π aí, larga ele aí. Se a questão te disser que o π vale 3 ou vale 3,14, normalmente vale só 3, porque não tem tempo, então você pode dizer que o campo magnético vale 12 microtesla, aproximadamente. Tá ok? Aí a questão vai te usar a expressão aproximadamente. Então, é dessa forma que a gente calcula o campo criado por uma espira que tem um certo raio e que é percorrida por uma determinada corrente elétrica. Quando nós passamos para o solenoide, nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que identificar a intensidade do campo criado pelo solenoide e classificar ele. Agora, para classificar ele, é muito importante que a gente saiba enxergar como que ele está enrolado, né? Então, veja aqui, eu coloquei 3 figuras no meu slide para que vocês percebam como que o solenoide está enrolado. Isso é muito importante. Então, vou me concentrar primeiro nesta figura aqui. Ó. Vejam que nós temos um solenoide, quer dizer, uma bobina, quer dizer, um punhado de espiras de fio enrolado em cima de um tubo, ou em cima de um pedaço de madeira, ou em cima de um pedaço de ferro, do que for, enrolado em alguma coisa. E vejam que a corrente elétrica está chegando por aqui e está saindo por aqui. Para a gente caracterizar esse campo magnético, o que nós vamos fazer? Bom, a ideia fundamental é a seguinte. Note que quando você tem uma espira, um punhado de espira, você tem um solenoide. Cria-se um campo magnético. Esse campo magnético vai passar dentro do solenoide. Então, ele vai sair de um lado e entrar do outro. Significa dizer que o solenoide, ou a bobina, ela tem um lado dela, vai ser onde o campo entra, o outro lado vai ser onde o campo sai. Onde o campo entra é o polo sul. Onde o campo sai é o polo norte. Então, nós vamos identificar isso. Nós vamos identificar onde que é cada um deles. Então, eu vou pegar aqui, ó, tá? Vou me concentrar nessa primeira imagem. Eu já separei essa primeira imagem aqui para a gente poder estudar ela. Agora, eu vou pedir a vocês para estudar isso com muita atenção, mas uma atenção gigantesca,
porque um erro é fatal. Bom dia, Matheus. Então, o que você vai ter? Preste atenção no sentido da corrente chegando na bobina e saindo da bobina. Para você entender, siga a corrente da primeira parte da bobina. Vejam, se a corrente está vindo aqui, repare, a corrente vai passar na frente da bobina e vai chegar aqui embaixo e vai lá para trás da bobina. Então, ó, a corrente vem aqui na frente e quando chega aqui embaixo, ela vai lá para trás na bobina. Ou seja, é como se a corrente entrasse no papel. É como se a corrente entrasse no papel. É muito importante perceber isso. A corrente vai entrar aqui, ó, porque ela vai lá para trás. Aí o que vai acontecer? A corrente vai aparecer aqui em cima de novo. A corrente vai aparecer aqui em cima, vai passar na frente do fio, vai chegar aqui e vai sumir. Então, a corrente vai entrar aqui de novo. Então, ela entra aqui embaixo, mas ela aparece aqui em cima, quer dizer, ela sai aqui em cima. Então, nós vamos analisar como que é o percurso da corrente. Então, ela vai aqui, ó, ela vem, entra na folha de papel. Sai aqui em cima, entra aqui embaixo. Sai aqui em cima, então aqui em cima a corrente vai estar sempre saindo do papel. A corrente elétrica vai estar saindo do papel. E aqui embaixo a corrente elétrica vai estar entrando no papel, porque ela vai passar aqui, ó, na frente da bobina, sempre de cima para baixo. De cima para baixo. Então, ela vai lá para trás, ela entra no papel aqui embaixo e sai aqui em cima. Pessoal, se você souber entender isso, nós matamos a charada. Aqui você tem a mesma situação, ó. Você tem o polo positivo de uma bateria, o polo negativo. Nunca se esqueça que a corrente elétrica sempre sai do polo positivo. Então, a corrente elétrica ela vai sair aqui, ok? E veja, ela vai atravessar a frente da bobina aqui, ó, de baixo para cima. Aí ela vai fazer essa curvinha e vai lá para trás da bobina. Ela vai lá para... Olha o que eu estou dizendo. Ela vai lá para trás da bobina. Então, aqui em cima, a corrente elétrica vai entrar para dentro do papel. A corrente elétrica vai entrar para dentro do papel. Ela vai passar lá atrás e vai sair aqui embaixo de novo. Então, a corrente sai, ela reaparece aqui embaixo. Então, aqui a corrente vai estar saindo do papel. Veja que a questão já colocou aqui para a gente, né, o sentido da corrente desenhado. Então, em um lado da bobina, a corrente entra no papel. No outro lado da bobina, ela sai do papel. Identifique isso primeiro. É a primeira coisa que você vai fazer. De novo. Ó, você tem aqui, tá? Não, aqui eu não vou fazer, que é o mesmo desenho cá de cima, né? Uma vez que você identificou o sentido da corrente, você vai imaginar a sua mão direita. Olhem de novo na câmera, só rapidinho. Eu vou fazer lá no papel mesmo. Você vai identificar o sentido da corrente, como que a corrente circula no solenoide. E aí você vai segurar o solenoide. Agora nós vamos inverter. Ao invés do dedão seguir a corrente, nós vamos com os 4 dedos seguindo a corrente. Então, você vai segurar o solenoide com os seus 4 dedos, apontando no mesmo sentido que a corrente está indo. E o seu dedão vai indicar para você onde é o polo norte. Onde é o polo norte. O dedão vai indicar onde é o norte. Só o norte. Os 4 dedos vão ficar no sentido da corrente e o dedão vai dizer onde é o norte. Onde é o norte. Então, reparem esta figura. Agora é a minha câmera. Você tem essa figura que está aparecendo aqui, ó, na transparência, na sua câmera. Na câmera aí, ó. Como é que eu vou identificar que lado desse aqui, ó, da minha bobina? Qual desses lados da minha bobina é o polo norte e o polo sul? Veja, preste muita atenção. Aqui, assim, ó, em cima da bobina, olhem a minha câmera, estou apontando com o dedo. Aqui em cima, a corrente sai do papel.
Aqui embaixo a corrente entra no papel. Então, corrente sai em cima, ó, a corrente sai em cima. Dedos virados para fora do papel. A corrente sai em cima. Tá ok? Se a corrente sai aqui em cima, olha, dedos virados para fora do papel. Se a corrente sai em cima, você olha o seu dedão, ó, aqui o dedão, ó. A corrente sai em cima. A corrente está saindo aqui em cima, ó os dedos para fora do papel, ó, os dedos para fora do papel. O meu dedão vai indicar onde é o norte, ó, aqui, ó o norte aqui, ó. Então, quer dizer, se o dedão está apontando para cá, significa que este lado aqui da minha bobina, este lado aqui é o meu polo, que eu vou chamar a partir de agora, né, de polo norte. E este lado aqui, ó, por sua vez, se aqui é o norte, automaticamente aqui será, então, o polo sul. Então, eu posso, sem medo nenhum, dizer que aqui as linhas do campo magnético estão entrando e aqui as linhas do campo magnético estão saindo. Ok? Um detalhe importante aqui é, por coincidência, absoluta coincidência, você está vendo que a corrente saindo, o campo saindo. A corrente entrando, o campo entrando. Isso não tem nada a ver. Nada. É pura coincidência. Professor, não entendi bosta nenhuma. Tá aqui, ó. A outra bobina aqui, ó. Ok? Aqui nós invertemos, né? Nós temos, veja só, na minha câmera, estou apontando com o dedo, olha. Aqui a corrente está entrando do papel em cima, saindo do papel embaixo. Então, veja, eu vou pegar meus dedos e, ó, vou bater na tela aqui em cima. Ó, simples e direto, ó. Estou batendo os dedos na tela, o que seria o equivalente à sua folha de papel lá da prova, ó. Bata o dedo na folha de papel. Onde a corrente entra, você bata o dedo. Olha aqui, ó, bate o dedo. Estica o dedão. Estica o dedão. Aí, estiquei o dedão. Automaticamente eu já sei onde é o norte. Então, aqui, ó, a corrente aqui é para dentro do papel. Bate o dedo. Ó, estica o dedão. Olha onde que é o norte. O norte é para cá. Então, ó, bate o dedão, corrente. Aliás, bate os dedos no papel, é a corrente. Dedão é o norte. Já identifiquei que o norte é aqui, ó. Ok? A pessoa, mas aqui embaixo a corrente está saindo do papel. É fácil. Se aqui em cima você bate o dedo, basta girar a mão, que aqui embaixo, olha, os dedos, olha os dedos. Os dedos apontam para fora do papel. Quando os dedos aqui apontam para fora do papel, olha o meu dedão está aqui, ó. Então, se os dedos apontam embaixo, para fora do papel, ou apontam em cima, para dentro do papel, o dedão continua apontando para o mesmo lado, ó. Para dentro do papel, ó, para fora do papel, para fora do papel, para dentro do papel, para fora do papel. O dedão está para o mesmo lado, aqui, ó. Então, aqui é o polo norte. Automaticamente, aqui é o polo sul. Então, vejam, nós temos aqui, ó, nós temos o campo entrando e aqui nós temos o campo saindo. Viu aquela hora que eu falei para vocês, para prestarem atenção, que era só coincidência? Vou voltar para a tela da transparência. Ó, larguei a minha câmera para lá. Reparem nessa figura, preste atenção no slide, né? Reparem nessa figura que aqui a corrente está chegando. Ó. A corrente chega, mas veja que o campo sai. Aqui nós temos a corrente saindo. Por que saindo? Porque ela vai vir para cá, para a pilha, né? Então, aqui a corrente está saindo do solenoide, mas veja que o campo está entrando. Então, não tente associar corrente entrando, campo em campo. Não é, não. Não é corrente entrando e campo entrando.
é regra da mão. Somente regra da mão. Ok? Você vai ter que prestar atenção aqui, ó, tá? Para identificar o sentido da corrente no papel. Ô, professor, mas o senhor fez aí na tela do computador? Foi. Cara, isso é difícil para boné? Não, não é não. Não é não. Não é não, porque se você tiver uma boa imaginação, e é aí que entra, né, aquela situação da boa imaginação. Então, primeiramente, você tem aqui, ó, vou fazer aqui no meu papel agora, para vocês poderem ver, tá ok? Como é que vai aparecer lá na prova do Enem, tá ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui que o procedimento é o mesmo. Então, meus amigos, colegas, companheiros, quase irmãos, aqui está uma bobininha desenhada no papel. A resolução da minha câmera é muito ruim, eu peço desculpas isso a vocês. Eu até tentei comprar uma nova, mas está aqui em Sabinópolis, a gente só acha a câmera ruim, tá? E eu ainda não pude ir a Guanhães, mas a gente vai melhorar isso aí. Então, está aqui a sua bobininha, ok? Então, isso aqui é o que você tem na prova do Enem. Isso é o que vai estar na sua frente, lá em cima da mesa, ó, que você pode tocar, ó. Tá ok? Está aqui, ó. Essa é a minha prova do Enem. A questão está lá, está aqui no papel. Agora, vamos imaginar que nós temos aqui, ó, uma corrente elétrica saindo do papel aqui, ó, desse lado, e, portanto, a corrente elétrica está entrando no papel aqui, ó, desse lado. Beleza? Então, você tem aqui, ó, a corrente chegando na bobina, e aqui você tem a corrente saindo da bobina. O que é que você tem que fazer? Você tem que identificar em cima e embaixo da bobina onde a corrente entra e onde a corrente sai. Então, veja, aqui você segue a corrente, ó, segue a corrente, segue a corrente, segue a corrente. Oh, quando chega aqui, cadê a corrente? Já sumiu. O fio sumiu. Por que o fio sumiu aqui? Porque está lá atrás do solenoide. Então, a corrente veio aqui e fez assim, ó, pum. Ela foi lá para trás. Ela foi lá para trás. Ela foi lá para trás. Quer dizer, a corrente entrou aqui, ó, lá para trás do papel. Aí o que vai acontecer? A corrente vai lá atrás, pip, 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 de repente ela, pum, ela aparece aqui, ó. Ela aparece aqui porque ela tem que passar aqui na frente do solenoide descendo, na frente da bobina descendo. Então, se a corrente vai ter que passar aqui descendo, quer dizer que ela vai ter que sair aqui em cima, ela vai ter que aparecer aqui em cima. Se ela apareceu aqui em cima, quer dizer que a corrente está saindo aqui em cima. Aí ela desce, vem, pum, sumiu. A corrente sumiu aqui embaixo. Se ela sumiu aqui embaixo, significa que ela entrou no papel e foi lá para trás da bobina. Ela foi lá para trás da bobina. Galera, se ela foi lá para trás da bobina, ela vem aqui por trás, a gente não está vendo, a gente está vendo, de repente ela tem que aparecer aqui em cima de novo, porque ela tem que passar aqui na frente, ó, desse jeito. Professor, por que ela tem que passar aqui na frente? Porque ela chegou aqui, ó, você vai prestar atenção, o primeiro é que é o problema, ó. É o primeiro que te dá a solução. Ela entra, some aqui e reaparece aqui em cima. Se ela reaparece aqui em cima, ela tem que vir aqui descendo. Aí ela reaparece aqui em cima, ela sai de trás do papel. Aí ela passa aqui descendo. Então, aqui ela some atrás do papel, ela entra. Tá ok? Olha só o raciocínio. Então, ela vem aqui atrás, aqui ela aparece de novo. Ela sai do papel, desce. Quando chega aqui, ela entra no papel. Quando chega aqui em cima, ela sai de novo do papel. Por quê? Porque ela tem que descer aqui, ó, para que ela possa, enfim, sair de trás da bobina. Então, você tem, olha só com a minha figura. O que eu tenho na minha figura? Eu tenho o seguinte. Eu tenho na minha figura... Bom dia, Vinícius. Eu tenho na minha figura isso aqui, ó. Ó. Eu tenho corrente entrando aqui embaixo e tenho corrente saindo aqui em cima. Fixem a minha câmera. Corrente sai em cima, corrente entra embaixo. Regra da mão direita, regra da mão direita, regra da mão direita, regra da mão direita. Então, aqui a corrente sai, aqui a corrente entra. Onde a corrente entra, eu vou bater meus dedos. Então, veja, aqui a corrente sai. Se você colocar os dedos aqui, corrente saindo, os dedos têm que ser para fora do papel. Ó, corrente saindo em cima, corrente saindo em cima, dedos para...
A mão tem que ficar em cima do desenho da bobina. Então, corrente saindo em cima, dedos para fora do papel. Olha o dedão. Olha o dedão. Olha o dedão. Olha o dedão. O que o dedão mostra? O dedão mostra onde é o polo norte da bobina. Esse lado aqui eu já sei que ele é o norte. Professor, mas e onde a corrente entra no papel? Cara, você está com o papel na mão. Você pode girar o papel à vontade. Você pode girar o papel à vontade. Olha aí. Agora, aqui, ó, nesse lado, a corrente está entrando no papel. Você bate o dedo, ó. Bate o dedo no papel. Não precisa bater com força, senão. Olha aqui, ó o dedão. O que o dedão mostra? O norte. Mas aí deu diferente? Não deu, não. Deu a mesma coisa. Olha, colocando aqui os dedos entrando no papel, olha lá, os dedos apontando para o papel, ó. Colocando aqui desse lado os dedos apontando no papel, o dedão mostra que o norte é aqui, ó. Então, o norte é esse lado, ó o norte aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui é o norte. Ó, com os dedos entrando no papel. Polo norte. Olha o norte lá, ó. Olha o norte lá. Eu vou girar minha folha de papel. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu girei a folha de papel. Agora, reparem que aqui assim, ó, a corrente está saindo do papel. Sair do papel é dedo para fora. Olha ali, ó. Ali em cima da bobina, corrente para fora. Repare que quando eu viro os dedos para fora, ó o meu dedão aqui, ó. Continua apontando para onde? Olha lá, ó. Continua apontando para o norte. A regra da mão direita não muda, não. Se você girar o papel, a regra da mão direita continua dando a mesma coisa. Corrente para dentro, norte. Olha lá o norte lá, ó. Corrente para dentro, norte. Gire a folha, você pode, a folha é sua. Ó, corrente para fora, mão para fora. Olha lá, ó. Norte, do mesmo jeito. Então é dessa forma que a gente identifica onde é o polo norte e automaticamente, quando eu identifico o polo norte, automático eu sei onde é o polo sul. Então, o campo sai por esse lado e entra por esse lado. Reparem, não decore, corrente entra, campo entra. Não é aqui. Aqui a corrente está chegando no solenoide e o campo está saindo. Então quer dizer que quando a corrente chega, o campo sai? Não! É só uma coincidência. Pode ser, nós vimos aqui, ó, volta para o slide. Olha, nós vimos aqui uma situação onde a corrente está saindo e o campo está entrando. Nós vimos aqui uma situação onde a corrente sai e o campo sai também. Então, não vai ter uma relação entre corrente entrando, campo entrando. Não! Como que eu vou achar o campo? Regra da mão direita. Regra da mão direita. Tá ok? Como se calcula o campo de uma bobina, de um solenoide? Como se calcula? Tem duas maneiras. A maneira mais fácil, quando você tem uma bobina chata, como é o caso que eu vejo, você não tem voltas de fio em cima de volta de fio. Você só tem volta de fio ao lado de volta de fio. Quando isso aqui acontecer, o campo do solenoide, ou seja, o campo da bobina, é dado pela expressão B é igual a N, que multiplica μ0i sobre 2r. Ou seja, você vai pegar o campo de uma espira, uma só, olha aqui o campo de uma espira, ó. Você vai pegar o campo de uma espira e vai multiplicar pelo número de espiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uma bobina é feita com 300 espiras. Você vai multiplicar aqui pelo número de espira, 300. Agora, se a bobina tiver espira em cima de espira, professor, como é que eu vou saber isso? O cara vai escrever, ele vai chamar a bobina de solenoide mesmo, com o nome de solenoide. E vai falar que as espiras são sobrepostas. Se houver espiras sobrepostas, nós vamos usar esta formulinha aqui, ó.
Aí fudeu. Não fudeu não. Fudeu não. Se não houver espira sobreposta, a gente usa isso que está aqui, ó. Se houver espira sobreposta, você vai usar B é igual μ0 e N sobre L. O que é o N? N é o número de voltas de fio. O que é o L? O L, galera, é o comprimento da bobina. Aí o cara vai te dar uma dica, ele vai te dar o comprimento da bobina. Minha bobina tem 10 centímetros e é feita com 500 espiras. Então, ele vai te dar o N e vai te dar o L. Veja, quando aparecer o N e o L, nós vamos utilizar esta formulinha aqui, que é o campo magnético para a bobina, com volta em cima de volta. Por isso que dá o N e o L. Quando não tiver volta em cima de volta, nós vamos utilizar essa formulinha aqui. Como é que eu vou saber qual que é qual? O exercício vai te dar as dicas. Uma bobina é feita com 300 espiras, mas não falou o tamanho dela. Se não deu o comprimento dela, cara, é isso aqui, ó. Se falou só o número de voltas, é isso aqui, ó. É isso que está aqui, ó. Agora, você tem uma bobina que é feita com 500 voltas de fio, enrolada num tubo de 3 centímetros de comprimento. Pô, cara, aí o cara te deu o número de voltas e o comprimento da bobina. Automaticamente ele está te dizendo, cai na real, meu amigo, você vai usar isso aqui, ó. Eu quero que você use isso aqui, ó. Tá? Então, quando te der o comprimento da bobina e o número de voltas, é isso. Quando te der somente o número de voltas, é isso. Tá ok? É isso. Beleza? Tá ok? Beleza? Ok. Agora, o Michael Faraday, ele é um cara... Nós vamos pular um assunto aqui rapidinho, vou deixar para a aula que vem. Para finalizar a nossa aula, nós vamos só comentar aqui rapidinho, tá? Faraday, ele também, além de identificar essas coisas todas que nós estamos falando aqui, espira de fio, bobina de fio, ele também identificou um fenômeno que é o CREO, o O do borogodó. Então, quando você passa a corrente elétrica em um fio, ele cria um campo magnético. A bobina se transforma em um ímã. Ela vira um eletroímã. Por que eletroímã? Porque ele pode ser desligado a hora que eu quiser. Um ímã de verdade, você não desliga. Não tem como eu pegar esse ímã aqui e falar com ele, larga o clipe, desliga. Não tem como. O eletroímã tem. A gente liga e desliga na hora que a gente quiser. E aí, esse ímã, que é o eletroímã, ele interage com ímãs comuns, gerando fenômenos incríveis. Por exemplo, isso aqui, ó, é baseado nesse fato. Né? Eu tenho aqui dentro um ímã e tenho aqui dentro uma bobina. Isso é um motor, pessoal. Isso é um motor. Veja, o ímã e a bobina não estão fazendo nada. Não tem corrente elétrica. Então, não há interação entre o ímã e a bobina. Veja, o motor está quieto. Ele está quieto. Agora, se eu pego uma corrente elétrica e ligo essa corrente elétrica, ponho essa corrente elétrica para circular na bobina que está aqui dentro, essa bobina que está aqui dentro vai criar um campo magnético que vai interagir com o campo magnético do ímã que também está aqui dentro. E aí nós vamos ter isso. Nós vamos ter um motor girando. Ok? Nós vamos ter o giro do motor. Os motores, pessoal, são baseados, eles são construídos com base nessa ideia de Michael Faraday, o fato de que uma corrente elétrica passando no fio cria campo magnético. E esse campo magnético é igual ao campo magnético de um ímã comum. Então, ele interage com o ímã comum. Essa interação pode gerar atração, pode gerar repulsão. E quando nós temos essa atração, essa repulsão, nós podemos ter movimento. É o que o motor faz, ele aproveita a atração e a repulsão entre os campos magnéticos para fazer o motor girar, para gerar movimento, para gerar energia cinética. Ok? Então, pessoal, campo magnético, corrente elétrica cria campo magnético que pode promover o surgimento de energia cinética. Cara, o Faraday foi o primeiro a construir um motor. Não desse jeito aqui, é claro.
E ele viu que corrente elétrica podia promover o aparecimento de um campo magnético, e esse campo magnético poderia fazer uma coisa se mover. Poderia gerar movimento, poderia gerar energia cinética. E aí o Faraday... Peraí. Se corrente elétrica cria campo magnético, será que campo magnético cria corrente elétrica? Se corrente elétrica pode ser utilizada para gerar energia cinética, será que energia cinética pode gerar corrente elétrica? Isso é um pensamento fodástico do senhor Faraday. E acredita, ele testou isso, ele experimentou isso, tá ok? Ele experimentou isso e criou uma coisa muito bacana, que é essa aqui, ó. Então, aqui você tem uma bobina, ok? E você tem um ímã. Aqui é um medidorzinho de corrente elétrica, que a gente chama de amperímetro, nós já falamos sobre isso. O que o amperímetro faz? Ele detecta a passagem de corrente elétrica por um fio, por um condutor, por um circuito elétrico. Então, Faraday fez esse experimento. Ele pôs lá um dispositivo que identificava a passagem de corrente elétrica, não necessariamente o amperímetro, porque naquela época o amperímetro não existia. Estava sendo inventado por um cara chamado Galvani, ok? Por isso que isso é chamado também de galvanômetro. Galvanômetro. Então, o amperímetro não existia, mas existiam maneiras de se detectar corrente elétrica. Reação química, contração muscular, perninhas de rã cortada, você colocava lá a ponta de fio, passava uma corrente elétrica, a perninha da rã mexia. Era uma maneira de identificar corrente elétrica. Ok? Então, Faraday usou uma maneira de identificar corrente elétrica e fez o seguinte, ele colocou uma bobina de fio, uma bobina, quer dizer, um punhado de espiras de fio, e quis ver o seguinte, se corrente elétrica passando um fio cria campo magnético, será que um campo magnético cria corrente elétrica? Ele pôs um fio, uma bobina de fio, tá? Uma bobina, como esta aqui, ó, como essa aqui, perde um ímã. Colocou os dois perto. E deixou os dois perto lá para ver o que acontecia. Ele colocou o ímã perto da bobina e verificou, tentou verificar se existia corrente elétrica. E ele verificou o seguinte, que não há corrente elétrica. Não existe corrente elétrica. Se você colocar um ímã perto de uma bobina, como eu estou mostrando aqui na tela, você não produz corrente elétrica. Por quê? Porque falta um elemento, falta um porém. Se você colocar um ímã parado perto de uma bobina, ou uma bobina parada perto de um ímã, de tal forma que a distância entre eles, que não haja movimento entre eles, não se forma corrente elétrica, porque falta uma coisa. Está faltando alguém. Está faltando uma tal de energia cinética. Mas se você pega o ímã e move ele, ó, olha lá que bacana, cara. Olha o ponteirinho do galvanômetro, olha lá o ponteirinho do amperímetro. Olha o ponteirinho do amperímetro. Professor, eu não estou vendo nada. Olha o ponteirinho do amperímetro. Então vamos trocar o amperímetro por uma lâmpada. Olha a lâmpada, olha o ímã. Olha, a lâmpada acende, cara. A lâmpada acende. O ímã parado, a lâmpada não acende. O ímã se move, a lâmpada acende. Olha lá, olha a lâmpada acendendo. O ímã parado, a lâmpada acende. Se você pegar a bobina, se a bobina se move, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, a bobina andando, olha a bobina andando, olha a lâmpada, olha a lâmpada, olha a lâmpada, olha a lâmpada. Se existe movimento, seja da bobina, ó, se existe movimento da bobina, ou se existe movimento do ímã, se existe movimento de um em relação ao outro, nós temos corrente elétrica. Por quê? Porque apareceu energia cinética. Então é possível converter campo magnético em corrente elétrica? É, desde que haja um movimento nessa jogada. O que o movimento faz? O campo magnético variar. O campo magnético varia quando há movimento. Se você deixa tudo quieto, o campo magnético que passa aqui nos fios, ele é constante. Ele não muda com o tempo. Ele tem sempre o mesmo valor. Por quê? Porque a distância entre o ímã e a bobina é a mesma. E o campo magnético ele varia com distância. Em todas as expressões matemáticas, a gente viu que o campo magnético ele leva em consideração distância. Então, quando você promove a variação dessa distância, o campo magnético varia e automaticamente ele cria corrente elétrica. Faraday descobriu um princípio fundamental da natureza. Fantástico!
A maneira pela qual nós produzimos eletricidade. Como produzir eletricidade? Ter um campo magnético que varia no tempo. Se um campo magnético varia no tempo, ele produz eletricidade. Isso é verdade. Isso é verdade. Vocês viram no motor que se eu coloco uma corrente elétrica, eu faço o motor se mover. Olha aí, ó. Eu consigo fazer movimento com corrente elétrica. Eu consigo fazer corrente elétrica com movimento. Ah, Cleber, qual é? Inventa outra. Não. Graças ao senhor Faraday. Faraday é porreta, pô. Faraday é tranquilão. Vou mostrar para vocês. Eu vou ligar o meu motor aqui rapidamente num amperímetro, tá? Num medidor, tá? Para corrente elétrica. E eu quero, então, que vocês observem, tá? Vejam, isso vai ser difícil de eu mostrar para vocês aqui, porque eu só tenho uma mão, né? Então, eu vou fixar aqui, ó. Vou colocar meu amperímetro na tela do computador e vou apontar minha câmera para ele. Então, tá aqui. Pessoal, meus amigos, colegas, companheiros, quase irmãos, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, isso aqui é um amperímetro. Ele detecta a passagem de corrente elétrica. Olha, eu liguei as pontas de prova desse amperímetro, que são essa aqui, ó, preta e vermelha, nos fios do meu motor elétrico, tá ok? E olha só, o meu motor elétrico está parado. Não se esqueça de que dentro do motor elétrico tem um ímã e tem uma bobina. Olha, tem o ímã, tem a bobina e não tem corrente elétrica. Tem nada. Mas se eu pego o motor e giro, olha lá. Galera, deixa eu diminuir aqui um pouquinho que tá muito. Olha lá, olha aqui, galera. Olha lá, olha o ponteirinho, olha lá o ponteirinho, olha lá o ponteirinho, ó. Só de girar o motor, olha lá o ponteirinho, olha lá o ponteirinho, olha lá o ponteirinho, ó, eu tô girando o motor, o ponteirinho tá... Olha os boboiando. Parei de girar, parou. Mexi ao ponteirinho, girei ao ponteirinho, girei ao ponteirinho, olha. Por quê? Porque eu estou promovendo o movimento entre a bobina e o ímã. Quando eu promovo o movimento entre a bobina e o ímã, eu faço com que o campo magnético varie. Se o campo magnético varia, nós temos, então, a corrente elétrica. Isso é chamado de indução eletromagnética. É assim que a gente produz corrente elétrica. Lá na usina de Itaipu, lá em Salto Grande, o que você tem? Você tem um motorzão gigante como esse aqui, ó, que a gente chama de gerador dínamo ou turbina. A água passa no gerador. Para que tem que ter água? Para que a água gire o gerador. A gente utiliza a energia da água para fazer o gerador girar. Quando o gerador gira, olha lá o ponteirinho, olha que bacana, cara. Você tem corrente elétrica sendo produzida. É assim que a gente produz corrente elétrica. Viu só que coisa mais bacana? Mais bacana? É assim. Então, a corrente elétrica é produzida por um processo que é a indução eletromagnética. Qual é a condição para que haja a indução eletromagnética? O campo magnético tem que variar com o tempo. Tem que variar com o tempo. Agora, eu vou pedir a vocês que prestem atenção na tela de novo. Observem o que acontece para o campo magnético variar do tempo. Olha, quando o ímã está longe, o campo magnético que atravessa a bobina é fraco. À medida que eu aproximo o ímã, eu chego ao polo do ímã perto da bobina. O polo do ímã é onde o campo magnético é intenso. Então, nós temos um campo intenso atravessando a bobina. Automaticamente, eu transformei o campo de fraco para forte ao aproximar o ímã da bobina. Isso cria corrente elétrica. Quando eu afasto o ímã da bobina, eu transformo o campo de forte para fraco. E aí nós variamos o campo. Importante é que o campo varie. Como que o campo varia? Ele varia eu fazendo isso, eu aproximando ou afastando o ímã da bobina ou a bobina do ímã. Eu faço isso. No gerador, nós fazemos isso de uma maneira diferente. Isso aqui é um gerador. Vejam, eu prendo um ímã numa roda e pego a água e deixo a água cair nessa roda. Vejam.
o movimento disso aqui, ó, o movimento do ímã girando lá na turbina, lá no gerador da hidrelétrica, promove a corrente elétrica. Por que surge a corrente elétrica? Olha só. Agora, o que nós temos? Nós temos um polo norte perto da bobina. O campo que está passando na bobina é um campo forte. Ele é um campo intenso. Tá ok? Agora, veja só. Se eu jogo um pouquinho de água e viro o ímã, ó, o campo magnético, ó. O que está acontecendo aqui agora? O Polo Sul está perto, olha o Polo Sul indo embora. O campo enfraquece, o Polo Norte chega, o campo fortalece, o Polo Norte vai embora, o campo enfraquece. O Polo Sul aproxima, o campo fortalece. O Polo Sul vai embora, o campo enfraquece. Então, nós temos aqui campo forte, campo fraco, campo forte, campo fraco, e aí campo variável. Campo variável significa corrente elétrica. Quanto mais rápido o campo varia, maior a intensidade da corrente elétrica que eu vou conseguir. Tá ok? Maior é a indução, mais eletricidade eu vou produzir. É assim que se produz a eletricidade, cara. É desse jeito que está aí. Ó. Agora, um detalhe importante. Vejam, eu posso também promover a variação do campo magnético, vejam bem, de uma maneira meio esquisita, mas eu posso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso variar a área da espira. Eu posso, se eu aumentar ou diminuir a espira, olha só que bacana, se eu variar a área da espira, eu também consigo produzir eletricidade. Só, cara, que a gente não consegue fazer uma espira crescer e encolher. Né? A gente não consegue fazer ela crescer ou encolher. Então, o ser humano é porreta. Ele inventa. O que você faz? Como a área da espira não pode crescer ou encolher, a gente faz o seguinte. Olha isso. Entenda isso que vai ser cobrado no Enem. Você pode ter certeza que eles vão te perguntar sobre isso. Olha para a minha câmera. Isso é uma espira de fio. Olha aqui. Isso é uma espira de fio. Quando ela está nessa posição, vou pegar a parede clara aqui. Quando você está nessa posição, a área que a câmera está enxergando é isso aqui tudo, ó. Imagine que essa área que a câmera está vendo é a área que pode ser atravessada pelo campo magnético. É a área que o campo magnético veio. Então, nós temos uma área grande atravessada por campo magnético. Então, vai ter muito campo magnético passando aqui dentro. Se eu pego essa espira e começo a girar ela, reparem que a janela pela qual o campo pode passar, ela começa a diminuir. Se a espira estiver nessa posição, o campo magnético vai enxergar igual a câmera. Ele não vai ver nada. Ele não vai ver lugar nenhum para ele passar. Então, o campo magnético que vai atravessar essa região que existe, a região está aqui, ó. Mas o campo magnético está vindo aqui nesse sentido. O que vai atravessar a espira? Não vai atravessar nada. Se eu continuo girando a espira, olha, a área dela cresce, a área dela diminui. A área dela cresce, fica grande, a área diminui. Então, se você pega uma espira, quer dizer, uma bobina, e troca de lugar aqui com o ímã, você vai ter uma bobina que vai ficar rodando. Ora o campo magnético vai enxergar ela aberta, ora o campo magnético vai enxergar ela como se ela estivesse fechada. Ora ela vai estar aberta, ora ela vai estar fechada. Isso vai fazer com que a quantidade de linha de campo magnético que passa aqui dentro varie no tempo. Quando a linha de campo magnético que passa aqui dentro varia no tempo, quer dizer, a intensidade do campo muda com o tempo, nós temos corrente elétrica, a gente produz corrente elétrica. Então, para fazer um gerador, ou eu coloco o ímã girando, ou eu coloco a bobina girando. De qualquer jeito. Desde que eu faça a bobina girar, ou o ímã girar, eu vou ter variação de campo magnético atravessando a bobina. Esse campo magnético que atravessa a bobina, a gente chama ele de fluxo magnético. Então, para ter corrente elétrica, eu tenho que ter variação do fluxo magnético, que é a quantidade de campo magnético que vai atravessar uma determinada área. Que área é essa? A área da bobina, através da qual eu vou passar as linhas do campo magnético. Isso faz com que produza-se eletricidade, corrente elétrica.
É assim que funcionam os geradores. Está ok? Ô, pessoal, eu falei tanto, mas tanto, que, né, nós chegamos aí basicamente ao final de nosso encontro. Temos 5 minutos. Se vocês quiserem fazer alguma consideração, quiser fazer alguma pergunta, é a hora. Está na hora. Tá? Perguntem agora. Se não, nós vamos encerrar a nossa aula, tá? Um dia, eu estou olhando para essa figura aqui, ó, caiu uma pergunta no Enem que é show de bola. Né? A pergunta do Enem foi a seguinte: você tem uma bússola aqui, ó, tá? Aqui, por convenção, eles chamaram de vermelho de norte e branco ou cinza de sul. Então, você tem aqui, ó, o polo sul atraindo o polo norte da bússola. A questão do Enem era bacana, né? Eles perguntaram o seguinte: se você pegar a bússola desse lado e trouxer ela para o lado de cá, o ponteiro da bússola vai dar meia volta? Vai dar uma volta? Vai dar 2 voltas? Vai dar 3 voltas? Vai dar quantas voltas? Ponteirinho da bússola. Porque, veja que à medida que você mexe, o ponteirinho da bússola gira, né? Ele mexe também. Então, se você pegar a bússola desse lado e trouxer ela para o lado de cá, quantas voltas que vai dar o ponteirinho da bússola? Se você parar para pensar nisso, é uma questão tão besta, mas tão difícil da gente responder, que o número de erro foi relativamente grande. Mas se você pegar esse simulador, como eu coloquei para vocês, né, o endereço dele, você pode ver isso aqui agora, olha só. Você vai trazer a bússola para o outro lado. Veja, a bússola está passando aqui, ó, e ela já deu meia volta. Olha, só de trazer ela daqui para cá, ó, veja que o ponteirinho vermelho está apontando para a direita e o ponteirinho branco está apontando para a esquerda. Se eu trouxer ela para o meio do caminho, olha que bacana. O ponteirinho vermelho trocou de lugar com o ponteirinho branco. E se eu levar, continuar girando, olha só, voltou o ponteirinho branco para a esquerda, o ponteirinho vermelho para a direita. Ou seja, a bússola, se você pegar ela de um lado do ímã e levar ela para o outro lado do ímã, o ponteirinho dela vai dar exatamente uma volta. Independente do caminho que você escolher, o ponteirinho vai dar uma volta. Pode ser, inclusive, tá? O mais perto possível do ímã. Ó, ele vai dar exatamente uma volta. Tá bom? Nenhuma pergunta? Eu vou finalizar, então, nossa gravação. Tá? Desejo a vocês uma boa prova do Enem. Tá? Desculpem aí qualquer falha. Finalizando a nossa gravação.